Bom, gente, vamos falar sobre o fato das mulheres falarem, ou até mesmo pregarem, ou até mesmo liderarem uma igreja ou congregação. E parece que esse tema aí está sendo discutido na internet e, de fato, a Bíblia, lá no livro de Timóteo, Paulo, ele traz uma orientação dizendo para que as mulheres ficassem em silêncio, aprendessem em silêncio, não falassem. Paulo não permitia que elas falassem em algum contexto do culto. Depois você pode ler isso com detalhes lá, porque a ideia aqui é justamente tentar trazer aqui uma interpretação correta da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a gente precisa analisar a questão cultural e a questão temporal e o contexto em que tudo aquilo ali foi escrito. Então, se a gente analisar a questão principalmente da cultura da época em que Paulo está inserido ali, nós observamos que as mulheres, de fato, não apenas na igreja, mas em qualquer ambiente, qualquer círculo, né, de liderança, as mulheres eram de fato proibidas de falarem, e aquelas que falassem eram consideradas rebeldes e até mesmo algumas delas prostitutas. Então, Paulo, na verdade, o que ele está fazendo é uma proteção às mulheres. Paulo, ele diversas vezes ele elogia mulheres, inclusive ele diz para que as mulheres fiquem caladas, e ele está falando isso para o seu discípulo Timóteo, mas em outro momento ele mesmo elogia a mãe de Timóteo, elogia a avó de Timóteo, chamada Lloyd, e porque essas mulheres pregaram o evangelho ou pregaram a palavra de Deus para Timóteo, e Paulo fala da fé que essas mulheres tinham. Se elas não pudessem pregar ou ensinar, como é que Timóteo teria recebido essa palavra, né, da palavra de Deus, né, através desses ensinamentos? Então, na realidade, o que Paulo está fazendo ali é uma proteção às mulheres dentro da igreja. Eu lembro que há bastante tempo atrás, melhor dizendo, a gente não batia palmas em algumas igrejas, principalmente históricas, não havia nem bateria dentro das igrejas históricas, principalmente, né, as mais tradicionais, e isso, com o tempo, isso foi sendo quebrado. Por quê? Porque é uma questão cultural, uma questão da época, né? Então, hoje, as mesmas igrejas que proibiam as palmas, proibiam as baterias, elas estão abertas a esse novo modelo, né, o estilo musical, né, permitindo esse acesso. Por quê? Porque o tempo muda, as mulheres não podiam votar também há anos atrás, hoje já podem votar aqui no Ocidente. Hoje no Oriente, as mulheres ainda são, em alguns países, bem recriminadas, realmente não têm voz ativa, não podem votar. Inclusive aqui no nosso país, as mulheres votam, as mulheres têm voz ativa. A própria Bíblia, ela fala de diversas lideranças femininas. Nós vemos livros da Bíblia com o nome de mulheres, como Ruth, Esther, que era uma rainha, e teve um papel crucial ali para salvar o povo judeu de uma mortandade terrível. E teve uma líder mulher no livro de Juízes, que é chamada Débora também, que libertou o povo de Israel, enfim. Então nós vemos lideranças femininas também. Deus, inclusive, é o Evangelho que vem restaurar e resgatar a importância da mulher numa sociedade. Nós vemos, inclusive, que a primeira pessoa que teve um encontro com Jesus ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena. Então nós vemos como que Deus e como que o Evangelho, como que o cristianismo valoriza as mulheres, dá preferência às mulheres. Inclusive o apóstolo Pedro fala que a mulher, deve ser tratada com dignidade, como a parte mais frágil. Paulo também fala para o homem tratar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, o que eu vejo é que as mulheres são muito valorizadas pelo Evangelho. As mulheres, lógico, precisam estar, como os homens também, debaixo de sujeição, debaixo de submissão a uma liderança, a uma autoridade. Nós não somos favoráveis que as mulheres saiam por aí também como uma revolta, né, contra o homem, né, querendo realmente ser totalmente libertas do homem. Não. Todos nós, inclusive os homens, precisam estar debaixo de sujeição, debaixo de autoridade, debaixo de submissão, né? Então, uma mulher que esteja debaixo de autoridade, debaixo de submissão, uma autoridade espiritual sobre sua vida, sendo ali ela uma mulher de Deus, eu não vejo problema nenhum, inclusive biblicamente falando, para que ela nos dias de hoje, assim como as mulheres hoje têm voz ativa,
principalmente no Ocidente, qualquer área, hoje nós vemos mulheres presidentes de companhias, grandes indústrias, mulheres governando países, mulheres em todas as áreas, porque elas não poderiam, então, também ministrar a palavra de Deus, ser voz ativa, e como que nós não somos abençoados? Só para finalizar, nós temos na Sara Nossa Terra uma mulher que é um exemplo disso, uma referência nisso, que é a Bispa Lúcia. Eu fico pensando o que seria da Sara Nossa Terra se não fosse a Bispa Lúcia ao lado do seu marido, Bispo Rodovalho, e ela é extremamente submissa à autoridade do seu esposo. E ela tem uma voz muito ativa e é uma bênção. Eu sou muito abençoado pela vida da Bispa Lúcia Rodovalho. Então fica aí a dica. Depois, se você ainda não conhece Bispa Lúcia Rodovalho, entra lá no YouTube dela ou no Instagram, enfim. Ouça as mensagens que ela tem, eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e, mulher, assuma a sua posição, seja uma bênção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça aí de se inscrever para que você receba aí o alerta, as notificações quando sair, quando for publicado um vídeo novo. Se você curtiu esse vídeo, clica aí, né, no like e, por favor, comente também colocando motivos de oração, o que você pensa desse assunto, enfim, queremos ouvir você, tá bom? Forte abraço e até a próxima.